Então vamos lá. Vamos começar hoje o primeiro episódio dos Amigos de Reobaldo. Vou explicar rapidamente aí para o pessoal que não conhece a gente, quem a gente é. Eu sou o Bruno, do Literatura e Algo Mais. Estou aqui com duas queridíssimas amigas aqui, a Aline, do Lê Livre da Aline, e a Nayara, do Literatura Arteira. E os Amigos de Reobaldo surgiu quando eu fiquei enchendo o saco das duas, quando eu estava lendo Grande Sertão Veredas. E aí a gente resolveu fazer um grupo para falar de literatura, falar de livros, e a gente tem conversas muito interessantes. E aí a gente um dia decidiu, vamos gravar isso um dia. E aí a gente acabou escolhendo uma temática bem difícil aqui, a gente estava conversando mais em off, que é os 4 melhores livros que a gente leu até agora, em 2021, e uma menção honrosa, né? Porque 4 livros eram pouco. Então, vamos começar por ordem alfabética. Ô, Aline, conta pra gente aí, primeiro, como é que foi escolher, o que você deixou de fora, e depois você fala logo sua menção honrosa. Vamos começar pela menção honrosa primeiro. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem está vendo a gente. Boa noite. Então, foi muito difícil escolher, porque foram leituras muito boas, não teve muita quantidade de livros ainda este ano, mas a qualidade tá excelente. E para menção honrosa, já fiquei com muita dúvida, já mudei, mas eu vou falar sobre. Eu estava comentando com a Nayara e o Bruno que a gente. Que eu escolhi por assim, critério de. Foi muito de livros que me impressionaram, assim, mexeram comigo de alguma forma. Que me causaram, me trouxeram alguns sentimentos. E este me trouxe um sentimento muito bom, assim, de lugar, assim, confortável, que é o Léxico Familiar, da Natália Ginsburg. Esse eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha aí, capa bonita, hein, também. Agora já tem um lançamento aí novo pela Companhia das Letras, mas é um livro assim que me lembrou muito até o Anarquistas, graças a Deus, né? Que todos lemos e Aham. gostamos muito. Então, a Natália Ginsburg aqui ela faz uma espécie de autobiografia e ela fala sobre a família dela. ah, e E ela viveu, né, nesse período da Segunda Guerra Mundial, e a família dela era judia. Só que ela fala da guerra, sim, mas ela fala de uma forma muito. Ela não traz aquele enfoque dramático da guerra, sabe? Ela traz toda uma leveza, na verdade. A família dela é muito engraçada, o pai dela é uma figura muito engraçada. No começo, eu pensei, esse cara é muito. Ele é muito esquisito, né? Ele é muito machista, ele é muito preconceituoso, mas na verdade ele é muito engraçado. Você começa assim a se apegar, a ver o jeito dele, que não tem aquela maldade, sabe? Que ele faz aqueles comentários mesmo escrotos, mas acaba sendo engraçado. Então, assim, gostei demais dessa leitura e recomendo vocês que gostaram de Anarquistas, graças a Deus, acho que vocês vão gostar, viu? Eles são de que nação? Assim, a família é da Alemanha, eles estão onde? Então, a Natália Ginsburg é italiana, né? Ah, E ela italiana, se tá. casou também com um judeu, por isso o sobrenome, né? O Ginsburg, que veio do marido. E ela teve perdas ali naquele momento. Tem uma parte, assim, que me chamou muita atenção, foi muito engraçado, porque ela tem alguns irmãos, e um irmão dela, que o pai achava que era uma almofadinha, ele foi preso porque estava com panfletos antifascistas. Então o pai Caramba. ficou muito orgulhoso, em vez dele ficar, né, bravo que o filho foi preso, ele ficou muito orgulhoso. E aí o pai também foi preso por causa disso, pela relação, né, com o filho, e no final das contas todos os homens da família foram presos, no mesmo momento. Mas ela Todos trata isso de antifascistas. todos antifascistas, e Ah, teve tá. um simplesmente o mais novo, ele foi preso porque ele estava no exército e ele saiu sem pedir permissão, então ele foi preso por esse motivo, mas assim, ela faz. Só para dizer que ela faz muita piada, assim, sabe? Nesses momentos dramáticos, ela não perde ela não perde a leveza. Ah, entendi. Uma pegada um pouco mesmo, assim, você falando, lembrei, esse pai carinhoso, amoroso de Anarquistas, graças a Deus, né? Que é uma situação E eles completamente são diferente, mas anarquistas, eles... né? A família da Então, aí, Teregatai tem essa pegada aí também.
É, legal. E você, Naira, você sofreu bastante, né? Você me disse que você mudou faz 10 minutos de novo a sua lista. Como é que foi por aí? Pois é, depois que eu te falei que eu mudei de novo. Meu Deus, é só para não Acontece, acontece. repetir mesmo o livro, não repetir o autor, porque essa lista me deu muito aperto para montar. Esse ano eu não li tanto, igual eu li ano passado, mas eu li muitos livros muito bons, sofri para escolher. Deixei muitos filhos de fora, É horrível essa sensação. muito. E a minha menção honrosa é o Carteiro e o Poeta. Essa edição Ah, maravilhosa, eu apaixonei por essa capa. Tem um filme também, ainda não vi. o filme também não. Eu tô com ele em PDF aqui, você me mandou até. Eu assisti Eu ao falo, filme, o livro não. E o livro eu achei maravilhoso. Ele está entre os preferidos, mas não tanto igual os outros que estão aqui aguardando para falar sobre. E ele traz a relação de um carteiro, que é o Mário Jiménez, com o poeta ninguém menos do que Pablo Neruda. poxa, que isso. Nobel de 71, Ele, Pablo Neruda. ele narra aí os diálogos, né, que esse carteiro teve com Pablo Neruda. É uma trama ficcional, não é real, uma pena, porque se tivesse sido real, teria sido o máximo. Imagina um carteiro conversando com Pablo Neruda, assim, super de boa, Poxa, uma naturalidade. E ele realmente traz isso, o autor ele traz esse diálogo como se eles fossem colegas, vizinhos de ilha. Eu não me lembro agora o nome da ilha onde eles moravam. O carteiro estava apaixonado por uma garçonete, e a Beatriz pediu ajuda do poeta para poder se declarar para a garçonete. No fim, os dois têm um relacionamento, e por causa do conteúdo dos poemas, a mãe dessa garçonete fica pé da vida, porque não gostou, é meio assim, né, meio pornográfico na visão dela, conservadora. E o livro traz também, ele passa na época um pouco da ditadura no Chile, ele traz esses aspectos para o livro, igual a Isabel Allende. Eu senti muito da Allende nesse livro. Por causa disso, ele traz essa parte também, e traz ele dá uma nova morte, um novo fim ao poeta. Eu achei o final do livro maravilhoso. Eu chorei, sério mesmo. nossa, não, imagino. Você estava falando de pedir ajuda de um poeta para conquistar uma mulher, e aí a gente lembra de Jorge Amado e Zélia Gattai, né? Que o Jorge Amado pediu Eu ia pro comentar. Caymmi, né? Conta essa história melhor, Aline. Não, e é engraçado que tem Pablo Neruda no meio da história, porque quando o Jorge Amado pediu a mão da Zélia, ele mandou um. A Zélia falou qual era a flor dela preferida, e ele comprou assim, milhares de flores. Ela encheu o carro, ele encheu o carro com Nossa, essas flores. O Pablo Neruda estava no meio. Eles deram, caramba. eles deram, eles deram um bolo no Pablo Neruda para jantarem juntos, porque eles estavam ali. Foi naquele momento que o Jorge Amado pediu a mão da Zélia. E tem esse episódio com o Dorival Caymmi, né? Que o Dorival Caymmi escreveu uma música para declarar, né, o amor do Jorge pela Zélia, né? Então Poxa, é muito legal, realmente. tô precisando de uns amigos assim também aí para dar uma força aí, uns poetas, o Neruda ou um Caymmi. A música que o Caymmi escreveu é Porque Eu Sou Baiano, eu acho que é esse o nome. Não Acontece me que eu lembro sou bem. baiana, acontece Acontece que eu tudo, sou né? baiano. É isso mesmo, é isso mesmo. E ele vai falando do jeito dele, né, para tentar conquistar ela. Então, eu só colaborando com o que vocês falaram, escolher realmente é muito difícil, né? Escolher é perder, né? Sempre. Você escolhe um, você renuncia a outros, né? Eu vou começar por um quinto livro que eu fiquei entre se ele estaria entre os quatro ou se ele estaria na menção rosa. Então, eu vou mostrar a capinha dele aqui no tablet, porque é o Chá dos Chás, do Richard Kapuscinski, que é um jornalista polonês. Eu li no mesmo momento que a Nayara, né? E o Kapuscinski conta a história do Irã, antes da Revolução Iraniana de 1979, que tirou do poder o Mohammad Reza Pahlavi,
que era o Shah e que era um cara que abusava muito do poder, né? Um dos homens mais ricos do mundo, e o país dele muito pobre, muito miserável, e um autoritarismo muito forte, né? E é muito curioso que a gente vai conversando e a gente vai fazendo muitos paralelismos assim de sociedades totalitárias com o Brasil atual, né? Então, não tão fortemente, né? Que ainda a gente ainda consegue ter as nossas instituições democráticas bem estruturadas, né? Mas um aparelhamento do Estado em prol da sua família, isso recorda muito, né? Então, e acaba que o Reza Pahlavi joga um pouco a população para o colo dos religiosos, que são os caras únicos que conseguem falar contra o governo, né? E depois vai ter a Revolução Iraniana, e o Kapuscinski faz isso de uma maneira brilhante no livro-reportagem, que ele vai contando toda a história do Irã, e que o grande ponto alto, eu acho que a Nayara vai concordar, é quando ele explica a diferença de xiitas e sunitas, né? Os xiitas, o Irã é um país xiita, e o xiita sempre tem essa conotação de ser alguém radical, né? E, na verdade, eles são oposicionistas, porque eles também foram massacrados por outros muçulmanos, no caso, a maioria sunita. Então, esse foi a minha menção honrosa, assim, mas uma dorzinha no coração, eu queria ter colocado ele nos quatro. Bora, então, agora pro ranking. Não é um ranking, né? Que a Aline não conseguiu ranquear o dela, né? Vamos comentar. Então, voltando para a Aline, né? E aí, Aline, qual é esse livro aí que não precisa necessariamente ser o quarto? É algum livro aí? Isso. Ranquear é pedir demais, mas Ranquear é difícil, é difícil. esse não está aqui comigo porque era um empréstimo da biblioteca, é o Germinal, do Zola. E é engraçado porque eu estava para ler esse livro há muito tempo, foi uma indicação de um livreiro, até foi antes desse boom da internet, que eu fui num sebo e eu comentei com ele que eu gostei muito de Ana Karenina, e eu comentei por que eu gostei de Ana Karenina, né? O que tinha me chamado tanta atenção, e ele falou, eu acho que você vai gostar do Germinal, do Zola. E eu fiquei com aquela anotação na cabeça, né? Mas eu não procurei, faz muito tempo isso. E eu li, eu pensei, por que eu não li antes, né? Porque, assim, um livro maravilhoso. E eu estava vendo que tem algumas críticas, porque, na verdade, com o Zola que fortaleceu a questão do naturalismo, né? Mas algumas pessoas criticam o livro por ele ser muito naturalista, na verdade. Então, das personagens não serem tão complexas, a descrição ser muito mais voltada para a natureza, para o ambiente e para o animalesco, né? Então, os personagens, eles são quase animais, assim, sabe? Muito trabalhados no instinto mesmo, sabe? Nos instintos animais. Então, mas mesmo assim, eu achei um livro assim muito bom, tem uma crítica social muito forte ali, né? O Zola retrata um problema da época que era o problema da exploração trabalhista, né, sobre os mineradores, até que desemboca numa revolução. E tem um enredo assim, muito novelesco, eu acho que é típico assim de Hollywood, porque é um enredo muito bom, cheio de altos e baixos, de acontecimentos, e é maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu adorei a escrita super simples, sabe? Bem objetivo, e a natureza ali muito presente, né? A questão do ambiente. Mas adorei, assim. Para mim foi uma excelente leitura. Eu quero ler mais coisas do Zola já. Você comentou muito sobre ele na época que você estava lendo, né? E você ia comentando muitos aspectos do livro. E o livro se passa onde? Se passa na França ou esse ambiente não é muito bem detalhado? Porque o Zola é francês, né? Sim. O Zola é francês e se passa no norte da França, né? Onde Ah, tá. que estava bem forte essa questão das minas, né, de carvão, se não me engano, e a descrição das minas, dos trabalhos, sabe, é uma coisa impressionante. Você sente lá, na mina também, sabe? Parece que você sente assim o frio, o calor, porque assim, é um ambiente inóspito realmente, sabe? Tem todos os filmes. Eu vi que tem um filme agora. Eu estava aqui olhando no tablet. Tem o O filme George dele. Orwell, o George Orwell tem um livro também que fala dos mineiros ingleses, né? E todo filme que tem mineiros ou livros, você consegue meio que tocar, né, no carvão também, né? Você consegue tocar ali você consegue sumir a umidade
das minas, todo o sofrimento braçal que os trabalhadores sofrem, ou sofriam muito mais antes. E a E miséria. a miséria, principalmente, tipo, eu acho Fome, que sabe? o do Orwell, eu acho que se chama A Caminho de Wingpire, alguma coisa assim. É um livro que ele vai contando a história desses caras e você estava falando, eu estava me lembrando muito. Ele descreve muito bem a fome. Eu me lembrei até da Maria Carolina de Jesus, né? Que a fome é quase protagonista, né? E o Zola também faz isso muito bem. Ele descreve muito, assim, a questão da fome, né? Da questão do instinto mesmo que leva os homens a fazer o que eles fazem no livro, assim, que tem uma hora que você começa a já confundir eles com animais, comportamentos animalescos mesmo. Acaba que leva ao extremo da sobrevivência, né? E aí o homem acaba também até se Isso. transformando, perdendo aquilo que os franceses, né? E também os iluministas, que a racionalidade levaria, tipo, o mundo ao progresso. Só que não, né? Justamente por situações como essa. E, É. Nayara, esse livro aí, que não é o quarto, deixar claro aqui, porque, né, enfim. E falar para o pessoal também que a gente não combinou antes, então a gente não sabe os livros que cada um escolheu. A gente tem uma ideia, porque a gente se conhece, a gente vai lendo juntos. Eu acho que vai bater algum livro meu com a Aline e vai bater algum livro meu com a Nayara, mas vamos ver. E aí, Nayara, qual é o seu próximo livro? Pois é, o Chá do Chá, inclusive, bateu. Eu só não coloquei na lista. Porque eu Olha aí. sabia que você ia colocar. Roubando. Então, eu imaginei que você ia colocar também, mas enfim, não foi. Então, o meu próximo livro, já entre os favoritos, eu consegui ranquear mais ou menos, então eu diria que esse é meu quarto, mas eu não Tá. coloquei a resenha dele no meu perfil, e é por isso que eu resolvi trazer ele. É um rio, não dá para ver aí. É um rio Não. chamado Tempo, uma casa chamada Terra, do Nossa, Miyako. bonito esse título. Muito. Lindo. E o livro é super poético. Essa capa é maravilhosa. Eu li ele no De em quem é? PDF. Qual é o autor? Miyako. Ah, do Mia Couto, caramba, eu, tipo, viajando aqui que eu não consegui ler. Ai, Miyako é maravilhoso. Eu nunca tinha lido nada dele até então. Eu só li algumas citações assim por internet, recebia citações dele, né, no Zap. Eu resolvi pegar um livro para ler e ele não me desapontou. Esse livro é lindo, super poético e muito crítico também. Em resumo, o personagem chama Marianinho, ele retornou à cidade sua de nascimento para o enterro do avô, que é o dito Mariano, que é o mesmo nome que o neto recebeu, e esse neto era o preferido dele. Então, esse neto foi designado para organizar o enterro do avô. No meio dessa organização, desse enterro, acontece aí vários acontecimentos que levam o Marianinho a descobrir coisas da família dele que ele não sabia. São coisas assim, são engraçadas, são meio mágicas, ele traz alguns costumes. Eu não sei exatamente se é um costume, se era um costume antigo, dos antigos, né, lá de Moçambique, ou se trouxe alguma coisa de fantástico. Nos enterros, eles tiram os telhados das casas para poder a alma poder retornar né, ao céu. Achei isso fantástico. Provavelmente é literatura fantástica. Não sei se isso Pode ser. já aconteceu em alguma medida. Mas assim, Mas ele eles traz. tiram o telhado da casa onde a pessoa tá, ou toda a É, cidade faz isso, não, só da casa onde o onde é o morto lá se velório. encontra, só no velório. Eu não lembro exatamente se é da casa inteira ou se é só do cômodo também. Ah, Eu tá. Bom, imagino mas de que qualquer forma. tira o telhado. Eu imagino que isso já seja alguma coisa cultural, tem alguma coisa de ancestralidade aí, não sei, eu achei isso muito forte. Ele traz coisa do. É muito forte a parte do machismo, paternalismo é muito presente na sociedade, acho que até hoje, né, nas sociedades africanas no geral. E no livro é super presente o machismo muito forte, a parte
como é que eu vou falar? O homem mandando mesmo no relacionamento e dominando ali a mulher. Achei bem legal esse livro e foi o primeiro do ano que eu li e Caramba. recomendo a leitura. É muito interessante ver outra cultura além da nossa. Assim, de certa forma, são culturas que em sua base se parecem muito, mas ao mesmo tempo tem outros costumes lá que aqui não tem. São duas colônias, ex-colônias de Portugal, no caso, né? E eu tava vendo que ele sempre aborda muito Moçambique, né? Ele sempre aborda um ambiente muito africano nas obras dele, né? Então acho que ele é moçambicano, né? Uhum. Eu achava que ele era angolano, não sei porquê, enfim, mas ele é de Moçambique. E Ele acaba que eu acho que ele consegue transformar o que alguns autores conseguem fazer, por exemplo, que é transformar a cidade ou o país deles em protagonista dos livros também, né? Então você consegue conhecer bem. E você estava falando de preparar o enterro, eu lembrei muito do enterro do Diabo, eu acho que é assim, é o do Garcia Marques. Sim. Quem quer enterrar o médico lá, que todo mundo odeia ele, e me lembrou isso de alguma forma, não que seja o caso do avô do Maranhaninho aí, que eu nem conheço direito, né? Conheci agora por você. Mas interessante, Minha Couto é alguém que eu nunca li também, não sei se a Aline já leu, mas eu quero ler. Eu, Eu acho que eu vou gostar desse livro porque ele fala, é um romance familiar, já adoro, e também porque nos apresenta outra cultura. Eu adoro isso. Eu isso é achei fantástico. muito legal esse livro. Ele traz um pouco do realismo mágico, eu achei fantástico. Já me interessei, tá? Eu te Muito passo. bom. Olha aí, o pessoal aí que não conhece, a Aline e a Nayara se conhecem pessoalmente, eu não conheço elas duas pessoalmente. Mas a gente troca tanta mensagem que eu já me sinto da família já. Então, tipo, É. né? Tamo junto. Eu elenquei eu fiz um ranking, só que agora estou muito na dúvida se eu digo esse primeiro ou outro, mas eu vou dizer esse. Eu acho que esse talvez bata com a Aline, que é 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que eu li, inclusive, junto com a Aline, que é um livro que eu achei maravilhoso, assim. A Aline tá aí com ele aí também, tá vendo? Olha aí, bateu um já. E a Aline escreveu um texto belíssimo, que até eu recompartilhei no meu Instagram, e a Maria Valéria Rezende comentou, né? E elogiando, falando que é muito bom ver que os jovens também estão produzindo conteúdo e tal. O texto da Aline é belíssimo, assim. E as minhas impressões são muito parecidas com a dela, tipo, a história da Alice, né? E a Aline fez um paralelo muito legal, e depois ela vai comentar mais, eu só vou dar uma pincelada rápida, que eu vou roubar a ideia mesmo, já que eu estou falando primeiro, é, que é esse paralelo com Alice no País das Maravilhas, né? Uma mulher que sai de casa para tentar se redescobrir, descobrir, tentar buscar um filho de uma conhecida por uma cidade como Porto Alegre, que é uma cidade grande, sem muitas informações, para fugir um pouco do abuso que a filha dela comete. E aí, já que a Aline também tem esse livro, ela também pode falar mais aí. É, é exatamente. Esse livro estava aqui no meu ranking e foi um livro que, assim, mexeu comigo, ele me empolgou demais. Assim, a escrita da Maria Valéria Rezende é uma delícia, né? E, assim, rapidamente eu fiquei envolvida porque ela dá uns detalhes. E é muito incrível, né? Porque eu fiquei pensando nessa questão do nome, e essa Alice, ela também vai em busca do coelho branco dela, que é esse filho de uma conhecida da prima dela, ou seja, né? Ela, na verdade, era um ponto de escape, porque a Alice, ela teve que se mudar, né? Uma mulher da Paraíba, morava de frente para o mar, ela teve que se mudar. Se eu não me engano, ela vendeu a casa ou alugou, isso eu não me lembro. Eu também não Mas, lembro, acho que ela alugou. mas ela partiu para ir para o sul do Brasil, e um lugar que ela não se reconhecia, né? Ela sofreu ali preconceito, foi vítima de xenofobia por ser nordestina, por ser moreninha, né? Tem uma parte que e ela vive assim uma aventura que eu achei incrível, incrível assim, É. foi essa A aventura parte, a dela. parte, a parte que ela decide não voltar para casa e os recursos, o dinheiro vai acabando
e ela vai começando a usar banheiro público, tomar banho em rodoviária, só para não ter que voltar para casa. E o nome da filha eu procurei, que eu odeio tanto a filha dela que eu não lembrava o nome, é Norinha, né? Que a filha Menorinha. casa, vai morar no Rio Grande do Sul, tem um projeto de ter um filho e chama a mãe para ficar junto com ela, mas ela nem sabe ainda se vai quando vai engravidar, no caso, né? E ela deixa tudo, ela vende todas as coisas dela, vai, e ela tem um caderno, né, que você observou muito bem na época, que a capa, ela vai, o livro sempre tem, os capítulos começam com anúncios, e Que ela são vai justamente recolhendo coisas durante essa que ela vai, caminhada louca dela. E o caderno isso, é o diário dela, né? E a gente se envolve nesse diário, né, de uma maneira, e ela conta, ela vai contando ali. E essa questão da Nora, né, da filha dela, é um nome americano, né? Porque a filha dela, ela tinha um estilo americano, né? Eu acho que ela era loira e ela tinha esse estilo mais sulista, né? Então, por isso ela se adequou bem à filha dela lá no sul, mas ela não. Ela tinha o jeito paraibana dela. E é engraçado que ela, nessas andanças atrás do coelho branco dela, ela ia conhecendo outras nordestinas, outras pessoas. E ela viu que todo mundo lá, por exemplo, que veio da Paraíba, todo mundo era chamado de Paraíba, tinha o apelido de Paraíba. Todo mundo que veio do Ceará era chamado de Ceará. Então, assim, a gente vai descobrindo junto com ela, assim, esse preconceito forte. E assim, eu achei muito, 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 muito bacana. E a Alice, ela tem um amor pelos livros, né? Ela tá ali naquele momento ali na Rua da Amargura, literalmente. E ela tem uns trocadinhos, ela gasta um dinheirinho que ela tem, no, que ela compra uma mochilinha de criança. é, E ela vai numa livraria que tem uma promoção, tipo 10 livros por 10 reais, ela compra esses livros e coloca na mochilinha. Então, assim, ela vai porque, assim, a filha dela arrumou um apartamento super chique para ela, bem mobiliado, e a gente vê a decadência da Alice, mas é tudo muito engraçado, assim, não é dramático, né? É uma eu acho leveza. que ela tem uma escrita muito leve, né? E o livro ele flui muito, né? Eu lembro que você terminou super rápido, 2 dias, sei lá, ele é fininho. Isso. E é exatamente isso. Ela vai contando muito dos problemas que ela decide ir andando. Ela vai falando muito da maneira como a cidade de Porto Alegre as pessoas funcionam. Ah, pega a Avenida Vargas e ela não sabe qual é a Avenida Vargas. É a Avenida Vargas, eu acho, né? Eu acho que ou Ai, eu não era lembro. Vargas. Eu acho que é a Avenida Vargas. E ela disse, ah, beleza, eu não sei onde é que é a Avenida Vargas. Porque, cara, é muito óbvio para quem mora em Porto Alegre. E ela vai se locomovendo, encontrando personagens interessantíssimos, aliás, e moradores de rua que dividem coisas com ela, né? E a galera não tem também para eles e acaba que ela acaba se tocando uma hora que alguém faz ela se tocar e fala, volta para sua casa, tipo, e ela acaba regressando, mas é um livro fantástico. Eu sabia que está no seu. Eu Ah, sabia. não, esse livro ele mexeu muito comigo no sentido, ele me empolgou demais, assim, sabe? Fazia tempo que o livro não me empolgava dessa maneira, assim. E foi bom que a gente leu junto, porque eu vi alguma coisa, corria para falar com você, porque é o livro É, que eu precisava falar, sabe? Sobre. Tem algumas não, é leituras que são assim, exatamente né? isso. É um livro que se você ler sozinho, você fica meio perdido por Porto Alegre também, né? Você tem que conversar com alguém. Exatamente. E então a Aline já soltou o terceiro dela, ou esse, na ordem aí, já é o terceiro livro da Aline. É o terceiro, não, é o segundo, né? O Menção Honrosa e esse agora. E Ah, não, já não, foi teve. isolar também. Ah, Já já foi foi lá germinar. também. E aí, o Nayara, quem é que vem por aí agora? A gente aqui já bateu, hein? E a Aline. Por agora vem o Gabo, Relato de um Ah, Náufrago. nossa, eu amo Eu esse livro. apaixonei por esse livro nas primeiras páginas. Eu achei a narrativa fantástica. E o mais fantástico ainda é que é baseado em uma história real. Foi na época do Gabo jornalista ainda, É, o náufrago, deixa eu olhar o nome, Luiz Alexandre Velasco. Ele se perdeu no mar, né? Foi no mar do Caribe. do Caribe. Caribe, né? É, Durante uma tormenta. Durante um dia sem tormentas, aliás, né? Tá acabando. Ih, tá acabando o tempo. Vixe, Maria. tem que renovar aí, ó. Não dá. O, o,
esse livro é fantástico, foi em 1955, né? E aí só fazer um parênteses, porque eu não li ele agora, faz um tempão, mas eu sou apaixonadíssimo por esse livro. Para mim, um dos melhores do Garcia Marques de não ficção é que o Garcia Marques, depois dessa reportagem, ele foi convidado a sair da Colômbia, né? Tipo assim, ele foi Sim, exilado por causa desse livro, né? foi, foi mandado embora, convidado a se retirar. Eu achei muito legal conviver ali com o personagem durante todo o seu drama, perdido os 14 dias no mar do Caribe, sem ninguém por perto, comendo ali, tentando comer peixe. Vou dar um spoiler: Ah, peixe cru, solta. tentando comer peixe cru, a sola de um sapato, um passarinho, uma gaivota, se eu não estou enganada, um filhote de gaivota. Meu Deus, a sede, a fome, o frio. O Meu Deus, que sapato, ele tenta desespero. comer o sapato uma hora, né? A sola do E, sapato, acho que o cinto também. Meu Deus, é, socorro. e depois ele vai virar garoto propaganda da marca de sapato porque ele não conseguiu Sim, arrancar, né? a O que eu sola. acho interessante disso é que essa história é real, e se você não sabe que ela é real, você acha que o Garcia Marques criou esse universo fantástico Ah, é do realismo verdade isso? mágico. Sim, é Chocada. Essa história é de verdade. verdade. Ele virou garoto Aconteceu. propaganda. Ele virou herói nacional, assim, depois que foram descobrir que era um caso de corrupção, porque eles faziam transporte ilegal de eletrodomésticos dos Estados Unidos para a Colômbia, ou era do México para a Colômbia, e era proibido porque era uma embarcação militar. E ela Sim. tomba por causa do vento no Mar do Caribe, e ele cai no mar. E ele fica à deriva 14 dias até chegar na praia, assim. E aí resgatado, o cara vira nacional, é fantástico. Esse parênteses que eu ia fazer foi até muito longo. Mas o Garcia Marques cria uma história que você acha que é realismo mágico, isso aqui é 100 anos de solidão, e na verdade não é, né? Eu achei muito legal e desesperador. Senti fome, senti frio, senti sede, desespero nos tubarões ali em volta da embarcação dele. Meu Deus, eu achei legal a parte da denúncia por trás disso, né? Que todo jornalista acaba que tem a sua veia de denúncia ali na escrita, ele trazendo ali a denúncia dos cargueiros, né? Dos destroyers militares que estavam sendo utilizados para trazer contrabando. Os militares com essa áurea de honra, né? E nem sempre é assim, né? A É, gente vê aqui no Brasil atualmente, eu sempre botando aí o governo nas conversas. Mas eu acho esse livro fantástico, realmente. É um dos melhores livros de não ficção do Garcia Marques. E para mim é uma história, eu não sei, eu acho que o Vendo Narcos, a terceira temporada começa com um texto falando do realismo mágico. E ele disse que realmente não tinha outro lugar do mundo para o realismo mágico nascer, tinha que ser na Colômbia. E essa história é uma das histórias que você fala, realmente isso, né, já vem casado com toda essa magia que o Gabo conseguiu desenvolver. E o Gabo é fantástico, né? sim. Meu Bom, favorito aí da vida. bom, eu vou dizer mais um, antes da Aline, para a gente empatar. E aí vai vir uma pegada muito realismo mágico, porque esse livro, eu acho que esse livro está na lista da. Ah, eu acho que não vai estar, mas de repente vai estar na Nayara. Porque esse livro é muito bom, ele é fininho, nós três lemos ao mesmo tempo, praticamente, e de um mexicano, o Juan Rulfo, que o Garcia Marques diz que esse livro reinventou a literatura latino-americana. Esse cara é um pouquinho antes do boom sul-americano, o boom sul-americano dos escritores sul-americanos é nos anos 60, esse cara já vem um pouco antes, que é Pedro Páramo. E Pedro Páramo, simplesmente eu adorei, eu não vou me alongar muito, e aí vocês complementem se quiserem, mas quando eu descobri da onde o narrador estava narrando a história, eu falei, meu Deus, esse livro aqui é um dos melhores do ano, assim. E a relação que os mexicanos têm com a morte também eu acho muito interessante e belíssima, né? Sempre o Dia dos Mortos é uma festa muito famosa no México. E ele ia a esse povoado, que agora eu não vou lembrar o nome, e encontrar as pessoas que ele não conhece, buscando o passado, né? Porque a mãe dele morre e ele vai em busca do passado, da história da família dele. E, e eu achei incrível quando esse cara tá ali contando da onde ele está contando a história, que eu não sei se eu posso dizer, mas eu tô louco para dizer. Mas enfim, o meu terceiro é esse, Melhor não. é Pedro Páramo. É Pedro Páramo porque Pedro Páramo eu acho que ele vem com esse fazendo esse paralelo com Garcia Marques do realismo mágico, dessa coisa tão surreal ao ponto de superar a realidade e você falar, não, beleza, isso pode existir sim.
esse mundo dos espíritos, esse mundo dos mortos, ele pode existir. Muita gente acredita que existe, os mexicanos acreditam que existe. Voltando aqui, então, eu não vou dizer onde é que a história se passa, nem em que situação, porque realmente eu concordo com vocês, a gente falou aqui off, aqui, enquanto estava voltando a gravação, que quebra muito a experiência de Pedro Páramo, mas é um livro muito fininho, muito complexo e muito bacana. Me impressiona que na edição do Brasil não tem notas, né? Porque a minha é em mexicano, em espanhol, e tem várias notas explicativas, e isso enriquece muito a leitura do livro. Pedro Páramo, ele não... Desculpa. Não, só um comentário que eu tenho que ler de novo. Agora, sabendo spoiler, tem que ler de novo. Então. Ele não entrou. Tá, olha aí. Também não. É um filho abandonado, porque realmente eu gostei muito dessa leitura e eu pesquei esse spoiler aí logo de cara. Foi fantástico a hora que eu descobri. Nossa, eu fiquei, que é isso? Aí mudou totalmente a visão da leitura. É impactante, porque é verdade, você na época não pegou isso, né? Mas não. É difícil, porque a edição de vocês não tinha nenhuma nota. Eu não teria pego também se não fosse as notas da edição que eu tenho. Eu peguei sem as notas. Mas eu também a minha leitura não foi atenta, então por isso que eu estou falando que eu preciso reler. Mas eu entendo a originalidade do romance, é muito original. Assim, sem dúvida, originalíssimo, assim, eu diria. E você precisa reler mesmo, assim, porque ele é muito fininho. Sim. E eu acho que é um livro que daqui a um tempo eu vou reler, porque sabendo já das informações, eu acho que ele ganha outra vida, né? E o Juan Rulfo, ele gosta de garimpar, como a gente estava conversando um dia desses aí, que o Stefan Zweig gosta de garimpar, o Graciliano. Então, ele teve muito trabalho para limpar o texto, né? Para deixar o texto mais enxuto possível, deixar ali só o essencial. Eu assim, admiro muito os autores que têm essa capacidade. Eu tenho uma nota do livro desculpa, Naira, tem uma nota do livro que ele da primeira versão, a versão que eu tenho, que eu acho que é a quarta edição, ele muda palavras, assim, tipo, não, porque essa palavra é mais ampla, e aí tem todos os significados da palavra, e era aquilo que ele queria dizer, e realmente esse trabalho de garimpagem artesanal mesmo, né? Desculpa, Naira, o que você ia falar? Não, eu ia falar que ele enxugou o livro e deixou o máximo de mistério possível. Incrível. Exatamente. E ele consegue fazer esse mistério num romance muito curto, né? Sim. Quem é agora? Agora é a Aline, né? Eu pulei ela para falar dos meus 3 também. Agora vamos lá, Aline. Quem vem por aí agora? Ou é a Nayara? Né? A Nayara falou de um náufrago, né? O náufrago. Ah, sim. Então eu vou falar desse outro porque o Pedro Páramo, ele faz parte, eu sigo uma lista, assim, sigo mais ou menos uma lista que é de 100 livros essenciais da literatura mundial, e eu sou mais fiel, assim, a essa lista, e o Pedro Páramo não entrou, mas entrou um outro que está lá também, que é o Som e a Fúria. E Uau! também o romance originalíssimo, assim, eu adoro, assim, não, a questão do Som e a Fúria, para mim, não é tanto o enredo, né, que é interessante, fala a história da decadência de uma família, mas a forma narrativa, a forma como o William Faulkner coloca isso, né, são 4 narradores diferentes, né, 3 irmãos dessa família em decadência, e o impacto, né, que a gente tem quando a gente começa a ler o livro é narrado, depois a gente, né, com o tempo ali, a gente percebe que para um dos irmãos, né, que tem uma deficiência mental. E imagina, né, a estranheza que é de você ler, você ser colocado ali, jogado naquele fluxo de consciência, né? Então, essa mente que vai e volta no tempo, então a gente tem 3 etapas só ali na cabeça do Benji, né? Que muda de nome, então, assim, só para confundir o leitor, tem a questão da mudança de nome, que o Benji muda de nome, tem uma outra pessoa ali nessa narrativa do Benji. Ele fala de um homem e uma mulher que tem o mesmo nome na família, então
a gente tem que saber se ele está falando da menina ou se ele está falando do menino. Então, assim, é uma coisa são peças muito soltas e realmente a cada capítulo o William Faulkner ele vai colocando ali novas peças para a gente encaixar nesse quebra-cabeça. Então, é interessante que o livro ele vai ficando mais palatável a cada capítulo. O segundo, a gente tem a mente também, assim, devastada de um outro irmão que era muito inteligente, mas ele estava com muitos problemas, então ele estava pensando muita coisa na cabeça dele, muitos pensamentos jogados ali, então a gente tem que fazer uma leitura muito atenta para pegar, sabe, os fios, são realmente fios que ele vai colocando ali. E aí o terceiro e o quarto capítulo já são muito mais tranquilos de serem lidos, mas eu achei genial. A gente tem o ponto de vista desses três irmãos. Tem uma outra irmã que está envolvida ali e ela não tem voz na narrativa, mas eu achei fantástico porque ela é uma espécie de protagonista, porque ela está sempre nos pensamentos, protagonizando os pensamentos desses três irmãos, mas ela não tem voz, então, assim, né? É muito subjetivo também a construção que a gente tem dela, porque cada irmão a vê de uma maneira diferente. E assim, sensacional. Eu acho que para um leitor assim mais experiente que está buscando se desafiar, eu acho que vale muito a pena. E vocês dois leram também. Foi engraçado, foi legal que Nayara estava Sim. lendo, eu comecei a ler, o Bruno recomendou. Gente, E, eu já Nayara, você leu mais próxima. E aí, o que que você. Não tá na sua lista, o Sonho e a Fúria? Eu não coloquei por causa da Aline, eu sabia que ela ia colocar Ah, olha só, Nayara olha tá só. roubando. abandonado. A Eu Nayara vai amei. na intuição, assim, ela acertou todas até agora, né? Mas o Sonho e a Fúria eu li faz uns anos e foi muito legal ler com vocês, na verdade, né? Vocês iam comentando também, como eu já tinha lido, vocês já soltavam lá tudo sem, né, sem nenhuma preocupação de estragar a leitura, porque eu acho que o grande ponto mesmo da leitura do Faulkner é essa ideia do pensamento, assim, de você reconstruir o que uma pessoa está pensando. E isso é genial, ele era um gênio, né? Ele é o cara que todos os outros grandes escritores têm ele como referência, o Vargas Llosa, o Garcia Marques, ele é contemporâneo do Hemingway, então os dois americanos também, os dois da geração, né, das duas guerras, a geração perdida, embora o Hemingway muito mais vivenciando isso de uma forma muito mais doida, que nem a Gertrude Stein fala, né, que os caras que lutaram as duas guerras, eles não têm disciplina alguma, né, eles não ligam mais para a vida, né, eles só querem viver o quanto hoje e amanhã não importa. E o Faulkner constrói como? O Fitzgerald. O Fitzgerald também, e ele é um grande exemplo. Depois a gente pode falar sobre esse grupo depois, em outra reunião, porque, claro, ele é um dos grandes, brilhantes escritores americanos que se perde pela depressão, alcoolismo, enfim. E o Faulkner constrói um universo, realmente, um livro que marca muito a vida do leitor mesmo. Você lê e você fala, eu li o Sonho e a Fúria. Você ser outra pessoa depois. Completamente. É incrível a capacidade narrativa dele, como ele consegue colocar ali realmente a gente dentro da mente de um deficiente mental, depois de uma pessoa perturbadíssima, depois um cara super preconceituoso, racista, machista. É incrível. Ou seja, a sociedade americana depois da Primeira Guerra Mundial. Isso. Pré-crise de 29. É, eu tenho alguns aspectos, sempre que tem essa história de família, que a Aline gosta muito também, lembra muito a família Buendia, né, de 100 Anos de Solidão, que 100 Anos de Solidão, para quem nunca leu, é a história de uma família que vai se repetindo a cada geração as mesmas características da anterior. E isso é muito fantástico também, né? Sim. E aí, Nayara, quem vem agora no seu lado aí? Quem vem agora é a Carolina de Jesus. Ah, adoro. Ah, nossa, antes de você começar a falar, eu sofri muito porque eu tirei esse livro. Então, graças Você a também estava Deus você adivinhando. colocou. Eu não imaginava. Eu despejo, ainda bem que ainda tem a edição da Aline aqui. Estou quase comprando ela de você, viu? Que acho que está aqui desde o ano passado. Ah, pode ficar o tempo necessário, pode ficar por aí. Maravilhoso esse livro, me tocou tanto. As minhas escolhas, elas foram baseadas em livros que me tocaram a alma, assim, me tiraram o fôlego. Então, esse daqui é um desses livros. Saber que essa mulher, uma favelada, pobre, que fez da fome
protagonista na sua narrativa. Ainda tem um tanto de poeta por trás dela. Ela lia muito, ela escrevia, e mesmo com uma linguagem muito assim, sem rebuscamento, né? Uma linguagem simples ali, com todos os erros de português, ela nos passar ali o seu dia a dia, né, dentro da favela do Canindé, em São Paulo. Ela acordava cedo todo santo dia para ir catar papel, catava plástico, né? Ela era uma catadora, ela catava tudo que dava assim para gerar alguma renda para a família dela, que era ela, mais 3 filhos, e ver a luta dela para poder dar tudo pelos filhos. Às vezes ela deixava de comer para dar para os filhos, para comprar um sapato para a menina, para poder dar de comer para o outro menino, né, para suprir as necessidades dessas crianças. Foi algo assim que me arrebatou, de verdade. Assim, eu saí do livro eu acho que é uma leitura necessária para todo mundo que tá, né, quer se inserir mais um pouco na outra realidade do Brasil, a realidade que não é mostrada aí, né, na TV, nos livros. Mostra um Brasil muito bonito, mas o outro lado nem sempre é mostrado. O lance da fome, né, que a Aline falou do primeiro livro dela, eu acho que isso aparece muito forte em Quarto Despejo, né? Ela até fala que a fome tem cor, né? A fome é amarela. E ela consegue realmente... o que me impressiona no livro dela, eu acho que o livro ele é de 50... os diários, na verdade, são de 58, 59, né, 60. É a atualidade dos problemas sociais do Brasil, né? 60 anos depois, 65 anos depois. Segue tudo igual. E ela até reclama, né, que ela fala que o presidente do Brasil tem que ter passado, para ser um bom presidente, tem que ter passado fome. E eu concordo plenamente, porque quando você passa fome realmente, que nem ela fala no livro, você tem a empatia do que muitas vezes os políticos não têm, os gastos que eles têm, as mordomias que eles têm, enquanto que as pessoas não têm literalmente o que comer, né? E um dos episódios, eu não coloquei esse livro, mas eu fiquei muito na dúvida até agora à tarde, é aquela cena em que a filha não vigia a carne em cima do fogão e o gato come, e eles não têm o que comer naquele dia. Essa cena é horrível, assim. Narradora. É demais, demais. É horrível no sentido de não, tipo, de não querer ver a gente, né? A gente tem que ver isso, né? Sim. E dá muita pena, e aí é quando você também acaba pensando também na sua vida socialmente, você fala assim, putz, eu sou um privilegiado completamente, né? E esse tipo de qualidade de vida, existem milhões de pessoas no Brasil que ainda tem. Eu acho muito bonito a maneira como, para ela, é importante a questão da escrita e da leitura, né? Como ela se apega ali aos livros, como uma maneira de fugir dessa realidade dura dela. Então, mesmo que o dia tenha sido muito difícil, ela esteja doente, os filhos doentes, ela registra lá no diário dela. E é muito impressionante, né? A gente vê, eu fui com, não sei, 5 cruzeiros, eu comprei isso e aquilo. Então a gente tem assim um entendimento daquele momento, né? Eu achei assim muito o que vocês falaram. Assim, é um livro que eu acho que é para político ler, para entender um pouco melhor essa questão, né? Como que é esse Brasil aí das periferias, das favelas. E eu acho que ela retrata muito bem a questão dos conflitos ali, né, que tem na favela, relata, a violência, né, é muito forte. Então, assim, é um livro pesadíssimo, realmente, mas é essencial. Eu É achei, completamente essencial, eu acho. desculpa, Não, a gente... eu achei legal ela, no meio né, dessa violência toda, tem ainda o álcool, e ela não se envolver com álcool. Eu lembro, essa parte me marcou. Ela falou: eu não consumo álcool porque o álcool tira a capacidade da gente de raciocínio. E eu É li verdade. recentemente, estou lendo Os Miseráveis, que também é citado esse fato do álcool interromper o Genial raciocínio. também. Lembrei na hora e coloquei o Quarto de Despejo na lista. Putz, você tá lendo Os Miseráveis, né? Pra gente organizar, falta quanto o seu, Aline?
Só para eu saber aqui. Faltam... Então tá, então sou eu. Bom, esse livro eu acho que vai estar no da Nayara, e se não tiver, eu acho que ela não quis repetir. A Casa dos Espíritos, eu vou logo jogar assim, Isabel Allende. Esse livro é fantástico, assim, né? A Aline também já tinha lido ele e eu fiquei maravilhado, né? E é um ponto que, quando eu fiz a lista, ficou muito legal a lista, porque ficou duas mulheres, né? E eu tenho lido mais mulheres nesse ano, principalmente, que é uma deficiência que eu tenho, né? E que a gente já conversou muito sobre isso, nós três, que na verdade todos nós somos um pouco falhos porque nós acompanhamos muito o mercado editorial, porque o mercado editorial publica muito mais homens. Então acho que a gente tem que realmente consumir muito mais livros de mulheres para a gente incentivar que as mulheres sejam mais publicadas, porque em qualidade elas não perdem absolutamente nada para os homens. E quando eu fiz a resenha de A Casa dos Espíritos, eu falo isso. Aqui tem muito de realismo mágico, né? Principalmente desse ser humano verde aqui, de cabelo verde, e da própria Clara também, né, de conseguir enxergar o futuro e ver o que vai acontecer com a família dela. E ela senta à mesa, junto com todos esses grandes escritores homens que a gente adora, o Garcia Marques, o Llosa, o Rulfo, e toda a geração, o Cabrera Infante de Cuba, e todos, o Júlio Cortázar, o Borges, e todos esses caras geniais. E esse livro é incrível, né? E para destacar, para a gente lembrar agora de um dos livros da Nayara, falar do poeta, né? O enterro do poeta é uma cena que já tinha tido o golpe de Estado do Pinochet. Essa cena, ela parece ser muito real, né? Porque o Neruda morreu dias depois do golpe de 11 de setembro de 73 no Peru, e o enterro dele, o silêncio das pessoas acompanhando o corpo é algo que é muito visível no livro, né? Você consegue até estar ali com eles, a flor na mão da menina, de cabeça baixa, e eu acho que tem até sangra a mão dela, né? Porque deve ter, enfim, é uma cena belíssima e que retrata muito todos os golpes de Estado que nós passamos no nosso continente naquele período, né? Eu sou apaixonada por esse livro, não coloquei, mas eu coloquei a Allende também. Ah, olha aí. Vai Não, então chegar. já solta a lente já aí, que já casa já. Eu amo esse livro, inclusive no Carteiro e o Poeta tem essa parte dele, do Neruda, acho que a candidatura dele a presidente, ele narra essa parte e depois do golpe, chega aí a morte dele. Mas nessa parte se difere da Allende. Então, casando aí, eu vou de Amor e Sombra. Ah, olha aí, você falou pra caramba desse livro. Eu amei de paixão esse livro. Eu estou fazendo um projeto Ler Allende em ordem cronológica. Eu estou fazendo isso com o Gabo também. Esse é o segundo, Legal. então. Foi publicado em 84, em plena ditadura do Pinochet. E a gente acompanha aqui o desenvolvimento do amor de dois personagens, uma jornalista, e essa jornalista ela é de uma família rica e de um fotógrafo, filho de um pai anarquista. E, ao mesmo tempo que a gente vê o desenvolvimento desse amor, a gente é levado às sombras também, porque nesse livro aqui, ela traz de fato a ditadura. Ela coloca a ditadura como a personagem principal do livro e, de certa forma, acho que ela traz ali umas denúncias misturadas com a fantasia, né? Lógico que ela não ia colocar toda a realidade, até mesmo porque ela poderia ser exilada ao que ela fez, ela foi também, né? Mas, enfim, a sombra desse livro está no fato da personagem ser a ditadura. Ali é denunciado onde os desaparecidos da ditadura eram enterrados, algumas vezes, né, eram minas chilenas que um personagem desaparecia e descobriram o local onde ela foi enterrada. Essa personagem foi uma mina. A gente sente, é muito aflitiva essa parte, que ela fala da entrada, né, os personagens entram na mina, tudo que eles sentem lá dentro, os odores, a temperatura, o suor, frio. Eu saí também arrebatada dessa leitura. Eu
chorei junto com o sofrimento dos personagens, tudo. Eu recomendo muito a leitura. E tô doida para vocês lerem e discutir comigo. É maravilhoso demais. Esse é o segundo livro dela, né? Porque A Casa dos Espíritos eu acho que é o primeiro. A pergunta o livro... difícil. Qual você prefere? A Casa dos Espíritos? Dois? De Amor e Sombras. Nossa, a Aline complicou agora, né? Você escolheu um dos dois é fogo, né? É difícil escolher. A Casa dos Espíritos é um clássico, não tem como fugir dele, mas entre os dois eu fico com o de Amor e Sombra. Olha! Pela história. Acho que a gente precisa ler, Bruno. Eu achei tão forte a narrativa, que é tenebrosa, assim, ela fala ela, de certa forma, denuncia ali, né, os desaparecimentos, os exílios do pessoal dos repórteres, denuncia ali também, eu até anotei aqui, os abusos, né, os ataques do ditador à imprensa, a personagem, outro spoiler, que foi... atiraram na personagem, nessa jornalista. Uhum. Eu creio que tenha sido por ordem do ditador, na história não fica clara, né, pela ordem de Pinochet. Sem dúvida deve ter sido, né? Porque a ditadura chilena foi muito pesada, realmente, né? Tem muitos livros e filmes que contam os métodos deles. Até no finalzinho de A Casa dos Espíritos, sim. Ele conta isso, né? Na prisão, que a neta de um cara que apoiou a ditadura plenamente, ela vai ser torturada. Isso. E ela consegue transmitir isso de uma forma muito viva, né? Porque não é que um homem ser torturado ele é menos pior, não é isso, mas quando é uma mulher, o sentimento é outro, né? E a humilhação que o cara que tortura ela faz com ela, porque o cara era ex-funcionário do avô dela, e o avô dela é um cara meio desprezível, meio não, ele é desprezível pra caramba, e depois ele se redime, vai. Bom, então agora falta um, né? Todo mundo? Estamos empatados aí? Então, Aline, manda aí qual é o seu próximo livro, que não é o primeiro, deixando claro que não é um ranking. É o único não ficção da lista, que é a autobiografia do Stefan Zweig. Eu esperava esse livro. Eu estava falando, será que ela não colocou? Esse livro, assim, Stefan Zweig foi Amor à Primeira Vista. Ano passado eu li uma novela dele e, assim, adorei a maneira como ele escreve. Como eu falei, né, antes, ele garimpa, ele vai polindo ali mesmo, ele vai deixando, assim, o essencial. E ele escreve de uma maneira, assim, incrível. Você entra na cabeça, sabe? Eu já li algumas outras novelas dele, fantásticas também, fantásticas. E ele trabalha muito com esse lado psicológico, né? Ele era amigo do Freud, ele conviveu com Nietzsche, ele tinha seu círculo de amizade muito interessante, sabe? Rodin. Pô, um grupinho bacana, hein? E ele descreve alguns desses encontros no livro, né? Então, o começo ali é muito, muito gostoso acompanhar, a gente acompanha a juventude dele, né? A infância, o amor que ele desenvolve pela arte, pela cultura. Então, assim, ele tem uma fome, uma sede de saber e começa, assim, na classe dele, uma espécie de competição, porque a turma parou de prestar atenção nas aulas e eles focaram em se antenar, sabe, de tudo que estava acontecendo, porque o Zweig é austríaco, né? E então ele vivia em Viena, que na época era conhecido como berço, né, cultural da Europa, então assim, era muito efervescente. Enquanto outros países estavam preocupados com artilharia, com não sei o quê, com economia, política, a Áustria estava muito preocupada com a cultura. Então, assim, às vezes ele conta que às vezes passava um político assim, muito famoso na rua e ninguém dava atenção, mas passava a figurante de uma peça do teatro e todo mundo, assim, sabe, comentava e queria falar com a pessoa. Então, ele mostra toda essa efervescência lá em Viena e como ele começou, ele com os amigos, né, os colegas de classe,
começaram a procurar, né, a buscar sempre artigos de jornais, críticas aí em peças, e como ele usava todo o dinheiro que ele conseguia para isso, ele não usava o tempo dele para mais nada, para se dedicar a esporte, a instrumento, nada, somente a cultura mesmo, a leitura, a assistir peças. Então, assim, um cara que foi se cultivando muito, né? E depois ele transita um pouco ali pela Europa, a França era um amor, então, assim, ele descreve um pouco Paris daquela época, os cafés vienenses, as conversas com esse pequeno grupo de amigos, né, que ele tem. E ele descreve algumas personalidades que a gente tem vontade de buscar para ler, sabe? Porque ele escreve com tanto amor ali. Ele fala do Hayek, ou Hilke, não sei como se pronuncia, mas era um austríaco também poeta. Eu fiquei com muita vontade de conhecer. E, e depois, e assim, né, depois dessa primeira parte assim muito alegre dessa juventude do Zweig, chega a guerra, né? Porque ele foi um cara que viveu as duas guerras mundiais. E Caramba. aí a gente sente toda a desesperança dele, sabe? A Primeira Guerra começou a minar muitas coisas ali, né? Ele perde a muita... Ele se desilude com muitas coisas. E aí depois passou a Primeira Guerra, a Europa começa a se recuperar, né? Essa questão da cultura, ele se torna um escritor famoso, e aí vem a Segunda Guerra, os horrores, né, e o jeito que a Áustria estava ali envolvida com a Alemanha, né, Hitler, ele descreve tudo isso, assim, e a gente vai realmente sofrendo com ele, a gente se empolga com ele na primeira parte do livro, na segunda a gente sofre com ele, né, a gente vê a melancolia dele, a tristeza de ser um expatriado, porque ele precisa sair de Viena porque ele era um judeu, né? É. E ele vai para Londres, mas quando a guerra estoura ali, ele precisa sair, ele vai para a América, né? Inclusive ele vive no Brasil um certo tempo, porque na Inglaterra também ele era visto como inimigo, então assim, Caraca. ele sim, é realmente um expatriado, então é um livro assim incrível, né? E todos os acontecimentos que desembocam no suicídio dele. Ele se suicidou aqui em Petrópolis, né? Inclusive, no Brasil. Meu Deus. Nossa. É um livrão, sabe? É um livrão, mas no final, assim, dá uma certa melancolia, porque a gente vai sofrendo com ele. Ah, não, imagino. E ele é o autor daquela frase que o Brasil é o país do futuro. É Ele ele? escreveu um livro, Ele Brasil, um escreveu um País do livro sobre Futuro. isso. Infelizmente o Brasil ainda não chegou a esse futuro que ele, né, falou faz quase 100 anos, ou há 100 anos. E é muito doido isso, esse negócio de não ter pátria. A gente ainda tem 10 minutos, segundo o Zoom. Porque uma vez eu estava na Bélgica e eu conversei com um cara do Congo. E ele nasceu na Bélgica, de pai congolês, eu acho que esse é o gentílico. E ele dizia que as pessoas na Bélgica diziam para ele voltar para o Congo. Esse é a xenofobia, né, o preconceito racial e tal. E quando ele chegava no Congo para visitar uma parte da família, as pessoas diziam para ele voltar para a Bélgica, porque ele não era congolês, ele era belga, porque ele nasceu na Bélgica. E ele dizia, então quer dizer que eu não tenho pátria, porque assim, se eu vou para lá, mandam eu voltar para cá, daqui me mandam para lá. E esse é muito lance dos expatriados, sofrem muito, não somente na época dele, infelizmente até hoje, né? E pegando essa galera falando de guerra, e aí eu já vou fazer uma ponte aqui, então já vou soltar o meu, porque o meu livro favorito do ano até agora, e aí é um ranking mesmo, esse é o primeiro, e aí eu acho que vocês já sabem qual é, porque eu enchi o saco de vocês falando desse livro toda hora, mandando foto, que é Vida e Destino, de Vassili Grossman. Vassili Grossman, o russo, que lutou no Exército Vermelho, insistiu muito para lutar no Exército Vermelho, na verdade, porque não conseguia se alistar, o Exército Vermelho tinha uma altura mínima, sei lá, levando em consideração a altura dos russos, deveria ser 1,80 m, sei lá, tô zoando, mas ele não tinha altura mínima, não sei qual é a altura mínima, ele não tinha altura mínima, e um dia um general falou para ele vir com eles e contar o que acontecia lá no front, e ele vai fazer isso. E Vida e Destino é um livro justamente em que ele vai contar muito da Batalha de Stalingrado, que é uma batalha fundamental para a Segunda Guerra Mundial, que é quando acaba o avanço nazista e a partir disso a União Soviética começa a expulsar os nazistas alemães do seu território e vai assim, agora a guerra vai virar, né? Os Estados Unidos já estavam na guerra, então já tinha a formação dos aliados.
e ele vai contando muito da sociedade russa também. E ele vai, é um livro muito polêmico, ele foi apreendido pela KGB, esse livro, em 1960, e só foi publicado em 1980, porque o Grossman faz uma relação dos personagens entre o nazismo e o stalinismo, né? Porque o stalinismo teve uma grande repressão em 37 que matou muita gente. E um dos personagens faz uma relação desse expurgo de opositores ao governo do Stalin com o nazismo, né? Que é uma parte bem polêmica do livro. Mas é um livro assim fantástico. E para eu parar de falar dele, eu vou usar simplesmente a questão do título, que é Vida e Destino, que no russo esse E ele tem uma conotação de oposição, como guerra e paz, né? Não é guerra e paz como complemento, mas como versus paz, guerra versus paz, vida versus destino. Então a vida, você vive a sua vida contra o seu destino e o seu destino é a morte. Então ele fala que a morte é a supressão da vida e por isso a vida ela se encaminha contra o destino. Então esse livro para mim é o meu melhor do ano até agora. Quero ler. Só isso. Na lista. E você, Nayara, qual é o seu fim, ou o seu melhor, ou o seu último livro a ser citado? A gente já foi não? Você já foi, já? Já. Meu Qual foi? primeirão foi... Foi a Land. Sombra, foi. Ah, é verdade, verdade. Nossa, eu contei errado, tá vendo? Eu deixei a Aline pro final, imaginando que a Aline ia ser a primeira a falar o último dela. Mas, enfim, desculpa, foi falha minha. Mas eu acho que grandes livros também, a gente falou hoje, que nem um de vocês duas falaram no começo, ou as duas falaram, que é um ano de leituras ótimas, né? Sim. Eu acho que aqui tiveram boas indicações, hein? De livros hoje. Eu acho que qualquer desses livros, eu acredito que são leituras incríveis, né? E eu fiquei fãzaço da Land também, então, obviamente, eu vou ler esse livro aí quando eu terminar esse projeto que eu estou agora. E para a gente finalizar, o que vocês estão lendo agora? Nossa, tanta coisa. Nada mais que vocês conseguem ler vários livros ao mesmo tempo, eu não consigo. Eu estou lendo Fama e Anonimato, do Gay Talese, está um pouquinho longe de mim, eu acho que eu não consigo pegar. Estou na parte que ele conta que o Frank Sinatra está gripado. Mas esse encontro a gente vai ter depois, para conversar um pouquinho. Eu acho que é isso, então. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Tá bom, né? That's all, folks. Isso mesmo. Não, esse foi, então, o primeiro episódio aí dos Amigos de Riobaldo. Na próxima sessão, que a gente não sabe ainda quando vai ser, mas vai acontecer, vamos falar de Grande Sertão Veredas. E aí falar justamente também da origem do nosso grupo, de toda a nossa paixão por Guimarães Rosa e todo o seu talento nesse clássico da literatura, não somente brasileira, mas mundial. Então, meninas, obrigado aí pela participação, ótimos livros de vocês e no grupo a gente segue. Obrigada pelo convite. Adorei falar com vocês. Foi ótimo. Foi ótimo. Sempre. Muito bom, muito bom. E a gente vai compartilhar isso aí onde der. Então, beleza. Então, é isso aí. Como é que para isso aqui? Parar de gravar.